Hoje, dia 28 de fevereiro de 2026, acabou a temporada do Borussia Dortmund, essa temporada 25-26, com essa derrota por 3-2 para o Bayern de Munique dentro do Signal Iduna Park. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Daniel e sejam todos muito bem-vindos a Space BVB. E bom, vamos comentar aí, como eu já falei, né? Bayern de Munique 3, Borussia Dortmund 2, partida que aconteceu dentro do Signal Iduna Park pela 24ª rodada da Bundesliga. Era um jogo de vida ou morte para o Borussia nessa temporada, já que os aurinegros ainda nessa semana foram eliminados para a Atalanta nos 16avos de final da Champions League, já havia caído na Pokal para o Bayer Leverkusen, então era o jogo da vida para esses jogadores nesse confronto, nesse Der Klassiker, já que o Bayern até essa rodada estava a 8 pontos de diferença para o Borussia Dortmund na liderança da competição, e agora com essa vitória abriu 11 pontos, então é realmente muito difícil que o Borussia consiga chegar ao topo da tabela, ainda mais pela distância ser longa e pelo futebol apresentado entre as equipes, em que existe um abismo gigantesco. Já peço aqui para você deixar o like no vídeo, se inscreve no canal, tem vídeo sobre o Borussia toda semana aqui e ative esse sininho também para não perder o conteúdo novo por aqui. Agora eu vou falar do jogo. O primeiro tempo, o Borussia Dortmund foi excelente, acima da expectativa que a gente estava esperando de fato para essa equipe. Eu infelizmente ou felizmente, não vi o jogo contra a Atalanta, que o Borussia Dortmund perdeu por 4-1, então eu não posso afirmar muitas coisas em relação ao jogo anterior. Porém, obviamente o resultado já atesta uma atuação fraca da equipe. E o Borussia entrou nesse jogo e fez um primeiro tempo muito bom. A maior parte da partida se defendeu ali em um bloco médio, deixou seus zagueiros numa linha mais alta para afastar o Bayern de Munique do gol do Gregor Kobel, e isso funcionou. O Bayern não teve chances claras de gol na primeira etapa. A melhor ali foi um chute, acho, se eu não me engano, do Olise, que ele corta da direita para dentro e finaliza, e o Kobel faz uma boa defesa. Porém, as outras finalizações sempre ali da entrada da área, em chutes de fora da área, que o Kobel acabou fazendo defesas tranquilas. Então, só do Borussia Dortmund ter conseguido neutralizar o Bayern de Munique na primeira etapa foi algo muito bom, muito louvável dessa equipe do Kovac, que conseguiu marcar ali com o Nico Schlotterbeck aos 26 minutos, uma jogada, cruzamento do Svensson, se eu não me engano, para o gol de cabeça do Schlotterbeck. Um excelente cabeceio, que é uma força do Borussia Dortmund nesses lances de bola parada. E vale destacar que o Schlotterbeck ficou por um triz de ter sido expulso ainda no primeiro tempo, um pouco antes do gol. Um carrinho que ele deu ali, quase que uma tesoura, ele abriu as pernas para acertar a bola, ele acerta a bola, porém ele vai por cima dela e acaba pegando bola, e foi o Pavlovic ou o Stanisic, não me lembro agora o jogador que ele pegou. Ele dá uma entrada muito forte na canela do jogador do Bayern, e eu não vou ser hipócrita aqui, se eu estivesse torcendo para o Bayern de Munique, eu acharia que esse lance era de uma expulsão claríssima, porque o Nico pega a bola, ele pega até relativamente em cheio nela, então acho que isso tira um pouco da intensidade ali do lance, analisando ali para um lance para vermelho. Porém, é uma entrada muito forte mesmo, ele pega em cheio no tornozelo do adversário, então se o juiz expulsa ele naquele momento, eu não acharia nenhum absurdo, porque é um lance que para mim necessariamente é expulsão. Eu acho que tem indícios ali para não expulsar também, justamente porque ele pega a bola. E ele não só pega ela, ele não resvala nela, ele pega em cheio nela, ele quase fura a pelota. Mas ele pega muito forte no tornozelo, então eu acho que era um lance realmente muito realista para expulsar. O árbitro ali hesitou no lance, ele hesitou a partida inteira. Eu não gostei da arbitragem do árbitro, que eu realmente não vou lembrar o nome, mas não gostei da arbitragem dele, achei muito fraca. Teve alguns lances que eu vi uma falta de critério, ele demorava para apitar as coisas, isso indica que é um árbitro que não tem muita convicção das coisas que ele marca, então não gostei da arbitragem, porém nesse lance eu considero que o Borussia Dortmund se safou, e o Nico Schlotterbeck não foi expulso, foi lá e marcou o gol aos 26 minutos, e a partir do gol, o Borussia, que não tinha finalizado ainda até o lance do cabeceio do nosso zagueiro,
conseguiu chegar mais ao campo de ataque. O Bayern sentiu o gol sofrido, a torcida estava numa atmosfera absurda, como eu não vi há muito tempo no estádio. A torcida do Borussia Dortmund sempre faz grandes festas, porém, nessa partida em específico, cara, teve um mosaico no pré-jogo, e a torcida jogando junto com a equipe numa intensidade absurda, uma simbiose entre a torcida e time muito bonito de se ver, e o Borussia sentiu o cheiro de sangue e tentou atacar mais, conseguiu imprimir mais dificuldades ao adversário, conseguiu criar algumas oportunidades, porém pecou na sua falta de qualidade e no trio de ataque que não vivia um dia muito inspirado. O trio que o Kovac escolheu para essa partida foi Fábio Silva, Maximilian Bayer e Carinha DM. Nenhum dos três fez um grande jogo. O Bayer teve uma oportunidade boa que acabou desperdiçando. O Fábio Silva, até ali a reta final do primeiro tempo, ele estava errando tudo que ele estava tentando, porém, ele na reta final, no segundo tempo, ele conseguiu achar algumas jogadas interessantes. Então o Borussia sentiu o sangue, tentou imprimir mais intensidade ali no ataque, conseguiu criar algumas jogadas de certo perigo, mas não conseguiu ampliar o marcador. E o Bayern de Munique não fez um grande primeiro tempo, muito pela estratégia do Borussia Dortmund, que funcionou muito bem, de deixar o Bayern longe da sua meta. Em destaque para a partida do Henry Khan, cara. Que jogo bom do Henry Khan ali no primeiro tempo. Ali logo no começo ele teve um corte providencial ali de um passe que o Bayern tentou quebrar a linha de defesa do Borussia. Quase passou, o Henry Khan se esticou inteiro e conseguiu cortar. Ele vinha fazendo um excelente primeiro tempo. E esse primeiro tempo ele é ainda melhor quando você analisa que o Henry Khan jogou muito tempo machucado. Teve um lance ali pelo lado direito da defesa que ele faz o corte, ele cai ali, parece que ele saiu do campo, escorregou, aí deve ter torcido o tornozelo, algo do tipo. Estava claramente baleado e mesmo assim ele foi até quase o final ali do primeiro tempo no sacrifício. Então essa substituição dele, a entrada do Benzebaini no lugar dele, vai ser muito determinante no segundo tempo. Um jogo muito bom do Henry Khan. Eu não gostei ali do primeiro tempo do Nick Schlotterbeck, assim como o segundo. Ele fez o gol, mas ele passou por um triz de ter sido expulso, errando algumas saídas de bola. E no segundo tempo ele vai ser determinante para essa derrota do Borussia. E já vamos passar aqui para o segundo tempo. Tudo que eu falei aqui de que o Borussia conseguiu controlar as ações do Bayern de Munique, conseguiu ter boas finalizações, isso se esvaiu no segundo tempo. Boas finalizações não, né? Bons lances de perigo. A partida no segundo tempo virou ataque contra ataque. O Borussia não conseguiu mais neutralizar esse time. No primeiro tempo conseguiu ali impedir as ações do Bayern de Munique pelos flancos, que são muito fortes, né, com Olise, Luiz Dias. Os jogadores trocam muito de posição e marcar um time que tem um ataque tão móvel assim é muito complicado, né? Jogadores que não guardam posição. O Kane, ora tá como 10, ora ele volta ali até como lateral direito para fazer o lançamento. É um jogador realmente fora de série. E como eu falei, no segundo tempo ficou um jogo lá e cá, ataque contra ataque. E analisando a qualidade técnica das duas equipes, esse tipo de jogo é péssimo para o Borussia Dortmund, porque o Bayern tem um elenco, um 11 inicial, tem reservas muito melhores que essa equipe do Kovac. Então, o que o Borussia fez no primeiro tempo foi certo, conseguiu neutralizar, conseguiu deixar o Bayern longe do seu gol, e isso no segundo tempo deixou de existir. O Bayern conseguiu com muita facilidade, muitas boas jogadas de perigo. Ali logo no começo já empatou o jogo com uma jogadaça do Joshua Kimmich, que acabou com o Borussia Dortmund no segundo tempo. Ele é realmente um jogador absurdo, cara. Ele é um meio campista que ganha jogos, isso é surreal. Ele achou um passe ali por elevação que quebrou os 3 defensores do Borussia Dortmund. O Benzebaini, como eu falei, ele entrou na reta final ali do primeiro tempo, já nos acréscimos, e ele entrou mal no jogo. Só que eu não vou ficar aqui tacando pedra no Benzebaini. A partida para ter batido no argelino foi contra a Atalanta, que ele falha nos 4 gols. Nesse jogo eu não vou cobrar tanto, porque o Benzebaini, a carreira dele, pelo que eu acompanhei, quase inteira foi jogando como lateral esquerdo. No Borussia Dortmund, atualmente, ele joga como zagueiro, foi uma adaptação, um zagueiro pelo lado esquerdo. Ele entrou, Benzebaini, um lateral esquerdo de origem, entrou como zagueiro pelo lado direito. Ele jogou o segundo tempo inteiro como zagueiro pela direita. E, com todo o respeito, não dá para cobrar muito disso, porque o canhoto ele sempre joga torto ali pelo lado direito, ainda mais defensor, cara. Ele não tem o cacuete para atuar por ali, e ele estava claramente muito perdido. E isso acabou com a defesa do Borussia Dortmund. Não foi só isso,
mas a entrada do Mezelaine foi muito determinante também. Então, todo aquele jogo defensivo do Borussia que funcionou tão bem na primeira etapa se esvaiu no segundo tempo. Ele estava ali envolvido no lance do primeiro gol, mas eu não acho que seja culpa dele. Ali foi realmente uma jogada de muita genialidade do Kimmich, que teve muita liberdade ali na entrada da área, com realmente oportunidade de finalização, e ele achou esse passe espetacular por elevação para o Gnabry. Gnabry que estava sendo acompanhado ali pelo Ian Couto, que não conseguiu chegar nesse lance, ele não foi determinante positivamente. Ele tocou para o meio, o Harry Kane empatou o jogo. Até aí, cara, 1-1 dava para buscar. E como eu falei, era lá e cá. O Borussia Dortmund também teve muita facilidade no segundo tempo para chegar ao campo de ataque, já que o Bayern de Munique conseguiu ali impedir as jogadas de lançamento longo que o Borussia tentou muito no primeiro tempo, conseguiu neutralizar um pouco, porém ainda assim não tinha encaixado a marcação 100%. Então o Bayern atacava, o Borussia Dortmund pegava a bola e conseguia concluir as jogadas também, porém aí esbarra na qualidade técnica dos dois times. O Bayern de Munique é muito melhor. E ali, caminhando no segundo tempo, o Bayern conseguiu a virada num lance de pênalti do Harry Kane. O Nico Schlotterbeck, como eu falei, não gostei da partida dele, ainda mais porque ele cometeu um pênalti no segundo tempo. O Nico, que é um jogador que tem sempre a história, quer ser campeão, né, não sabe se vai renovar, tá essa novela insuportável, e chega num jogo decisivo, ele falha, ele passou muito perto de ter sido expulso e fez um pênalti. Então a gente espera muito mais um jogador, ainda mais um jogador que vive essa novela de uma renovação. Questão de ambição, não sabe se o Borussia Dortmund vai ser campeão, quer ser campeão. E se você quer ser campeão, você tem que fazer melhor do que isso. Ele no papel de capitão, porque com a saída do Henry Kane ele pegou a abraçadeira de capitão da equipe, tem que fazer muito melhor. Quer ser campeão? Joga bola, não falha grave num jogo decisivo como esse, e ele foi determinante para a derrota da equipe. Conseguiu até alguns bons lançamentos no segundo tempo, porém estava inseguro ali na saída de bola e acabou falhando também nesse lance. Cometeu o pênalti ali, foi no Stanisic, um toque relativamente leve, porém não dá para falar que aquilo não é pênalti, né? O jogador ele tá entrando, ele fez o corte no Nico, ele entraria ali próximo da pequena área, ou já estava na pequena área, algo do tipo. E o Nico foi lá e deu um rapa nele, de leve, mas foi suficiente para o árbitro marcar. Não tinha como o VAR chamar ali também, porque o contato existiu, né? Foi a interpretação do árbitro de pênalti. Harry Kane bateu, foi lá e virou o jogo. Assim que o Harry Kane fez o gol, o Borussia bateu ali, voltou ali a campo para jogar, já teve uma oportunidade, se não me engano, com o Maximilian Bayer. E isso atesta o que eu falei. O segundo tempo foi uma partida completamente aberta. Para quem não torcia para nenhuma das duas equipes, realmente foi um jogo muito legal de assistir. Até para quem gosta dos dois clubes. Foi uma partida muito boa, com muitas oportunidades. Os dois times se entregaram muito fisicamente. O Borussia Dortmund fez um bom jogo ali em questão de intensidade. Até caiu um pouquinho no segundo tempo. Não foi uma equipe que se acuou, que era o que a gente tinha medo, né, de acontecer. Um exemplo bom disso foi a partida na Allianz Arena, né, do primeiro turno. O Borussia Dortmund fez um primeiro tempo ridículo, não viu a cor da bola, abdicou de jogar e o Bayern construiu sua vitória nesses minutos em que o Borussia Dortmund simplesmente não quis jogar futebol e tentou segurar os bávaros. Nesse jogo não, o Bayern teve mais a posse de bola, o que é natural, é uma equipe surreal de boa, cara, surreal. Não só de qualidade individual, mas também de coletivo. Esse time do Kompany é muito bom. Então, naturalmente, eles vão ter mais a bola, vão recuperar a bola mais rápido. Só que o Borussia fez o que tinha que fazer. Competiu, porém aí esbarrou nas limitações técnicas também. Questões do treinador também, né? O Kovac não é perfeito, ele tem seus erros de comando. Como, por exemplo, ali o Svensson pela esquerda. O Ian Couto ele teve muito apoio defensivamente. O Sabitzer caiu muitas vezes por ali. O zagueiro pela direita, o Henry Kane, também fechou muito ali pelo lado direito para ajudar o Ian Couto. O Ian Couto fez um jogo ok defensivamente, não comprometeu. Isso é muito importante, né? Porque a gente estava com um cagaço, já que o Luiz Dias ia cair por ali. Então, fez um jogo ok, conseguiu neutralizar. Porém, o lado esquerdo, cara, o Svensson estava marcando o Olise sozinho. E o Svensson fez um puta de um jogo. Fez um jogo muito bom, especialmente na defesa. Ele fez um gol, se não me engano, ele deu assistência. Deixa eu olhar aqui. Foi ele que deu assistência ou foi o Ian Couto que cruzou a bola? Foi o Svensson que cruzou a bola
também ali na jogada do gol do Schlotterbeck. Então, ele fez um jogo que ele foi determinante no ataque nessas jogadas dos gols do Borussia Dortmund, o segundo que eu vou falar em breve, e ele defensivamente foi muito bem também, porque o Olise é um cracaço de bola, esse francês é muito bom mesmo, muito insinuante, e o Svensson praticamente o jogo inteiro marcou ele sozinho. Foi no mano a mano e ele ganhou boa parte dos duelos. É óbvio, o Olise ia ganhar algumas porque ele é muito bom de bola. E ele não viveu um dia muito bom, muito porque o sueco fez um jogaço, marcou ele o Olise muito bem. Porém, infelizmente, não foi o suficiente, né? E ali, o jogo ia se desenvolvendo, o Bayern conseguiu a virada com o pênalti do Kane, o Borussia Dortmund desperdiçando algumas oportunidades. O ADM fez um jogo ridículo, ridículo. Com a bola ele correu ali bastante. No lance do gol ali, ele estava acompanhando o primeiro gol do Bayern. Ele estava acompanhando o Kimmich, porém ele largou, mas não foi a culpa do carinha DM no lance. Mas ele com bola, cara, ele errou tudo. Teve um lance que ele tentou finalizar cruzado ali, ele pé direito dele tirou a bola do pé esquerdo. Foi realmente uma partida deplorável. É um jogador que eu torço para que saia do clube, porque ele tem valor de mercado, tem certos valores técnicos que tem ali suas virtudes, mas ele é um cara que ele é muito inconstante. Eu tenho a impressão que ele dá uns migués muitas vezes. Então é um jogador que eu torço para que deixe o clube nessa janela, já que ele mostra em alguns momentos que não quer estar em Dortmund mais, então que seja negociado por um bom valor. Vai sair, não vai fazer muita falta, já que não construiu nada em Dortmund, já que ele é extremamente regular. E nesse jogo ele amassou a bola, tomou muitas decisões erradas na maior parte do jogo, então ele é outro que tá ali no hall dos piores jogadores em campo. E a partida foi desenvolvendo, o Borussia foi tentando chegar ali, o Fábio Silva teve um cruzamento perigoso ali também, uma jogada ou outra. O Imettia fez um jogo bem irregular, ele teve bons momentos, principalmente na marcação. Teve um lance ali que ele tocou a bola pro Svensson, uma jogada linda, cara. O ADM participou, inclusive, ele iniciou bem ali o passe para trás, do fundo para trás. O Imettia viu o Svensson na profundidade, tocou para ele, só que foi o Jonathan Tah, o Upamecano, que fez o corte. Realmente muito boa jogada, mas foi um oásis, né? Do que a gente viu ao longo da partida. E a partida foi desenrolando, o Borussia foi tentando, mais no bumbo meu boi do que qualquer outra coisa. E aí vem um cruzamento do Sabitzer pela direita, da direita para dentro da área. E o Svensson pega um chutaço de pé direito dentro da área, mandou no cantinho, um golaço. O jogo do Borussia, acho que o melhor em campo talvez seja o Svensson mesmo. Pela forma como ele foi determinante na marcação, impedindo o Olise de criar boas oportunidades. E no ataque ele foi determinante, né? Um gol e uma assistência. E ali teve um momento de ânimo dos jogadores, da torcida também. Só que não demorou muito tempo. O Bayern voltou ali a perigar ali no ataque e conseguiu novamente passar à frente do marcador com o Joshua Kimmich. Uma jogada que os jogadores do Borussia foram afundando cada vez mais dentro da área, porque a jogada vai se desenvolvendo. Os jogadores do Borussia Dortmund têm esse problema. A jogada vai desenvolvendo e eles não conseguem se manter concentrados no lance inteiro. Então eles vão afunilando, até que tá todo mundo dentro da área. E mesmo com todo mundo dentro da área, ainda sobra o Joshua Kimmich livre, dentro da área. E ele pegou um chutaço de canhota no canto, um golaço. Esse cara realmente ele é muito foda. Ele é absurdo. Ele ganha jogos. E ele ganhou esse jogo com esse golaço 3-2. E com esse 3-2, meu amigo, já ali o jogo morreu. Porque o Borussia Dortmund, mesmo no Buma Meu Boi, não estava criando nada. As substituições também do coach não fizeram efeito. O Samuel Inácio fez sua estreia como profissional. E aí entra o questionamento, né? Por que o Borussia Dortmund, o Kovac, né, teve que colocar um moleque de 17 anos para fazer sua estreia como profissional num jogo desse tamanho, com o Borussia Dortmund perdendo? Eu sou a favor dos jogadores jovens jogarem mais, concordo que eles têm que jogar, mas não é momento de lançar jogador jovem. E por que o Kovac teve que colocar? Eu tenho certeza que o Kovac não gostaria de ter colocado o Inácio nesse jogo, mas ele teve que colocar, porque não tem elenco. O Chukwuemeka machucou, não tem ninguém para colocar, não tem ninguém. Aí você olha na dupla de meio campo, geralmente é Imettia e Jobe.
O reserva é o Sabitzer e acabou. Não tem mais ninguém, porque o Pascal Gross saiu. Se um deles machuca, não tem reserva. Não tem reserva. O Chukwuemeka machucou agora, teve que colocar o Samuel Inácio. A culpa não é dele, teve uma boa oportunidade ali, um cruzamento foi do Julian Brandt, né? Uma jogada de escanteio que ele tocou para trás, ele teve a oportunidade de finalizar de primeiro, ele tentou dominar, acabou batendo torto, mas não é culpa do moleque, cara. Primeiro jogo como profissional, a partida com um grau de dificuldade extremo, e ele teve que colocar o moleque para jogar, o coach, né? E o Benzebaini também é o mesmo questionamento, né? Por que o Benzebaini teve que entrar como zagueiro pela direita? Né? Porque não tem elenco. Ele colocar aí o Reggiani, eu, no lugar do coach, teria feito a mesma substituição. Mesmo que o Benzebaini tenha feito um dos piores jogos, tecnicamente, de um jogador da história do futebol contra a Atalanta, o Reggiani é um jogador com pouca rodagem. A gente viu na partida contra o RB Leipzig que ele sentiu bastante o jogo, então eu compreendo o coach ter optado pelo Benzebaini ao invés do Reggiani, porque realmente, se o Reggiani entra nessa partida e vai muito mal, isso além de ser um golpe de confiança no atleta, né? É um golpe de confiança até pro coach tentar escalar ele em outros jogos, e isso pro desenvolvimento do jogador é muito ruim. Então eu entendo ele ter colocado o Benzebaini ali. Talvez ele poderia ter mudado ali o sistema defensivo, né? Puxado o Schlotterbeck para jogar como zagueiro central e o Anton pela direita. Porém, isso aí mexeria no sistema defensivo inteiro, né? Então, entendo ele ter o Henrique pelo Benzebaini e deixado ele na mesma posição do Henrique. Ele tentou mexer o mínimo possível na defesa, porém não deu certo. Então, o Borussia Dortmund no segundo tempo tomou 3 gols, fez ali o gol com o Svensson e pagou pela falta de qualidade, né? O primeiro tempo foi o que o Borussia Dortmund deveria ter feito na partida inteira, né? Que é tentar deixar o Bayern o mais distante possível do seu gol e tentar estocar quando desse certo. Conseguiu fazer, mas não conseguiu manter os 90 minutos isso e pagou caro pela falta de qualidade técnica, e o que falta no Borussia sobra no Bayern de Munique, que nesse momento tem 11 pontos de vantagem na liderança da Bundesliga. Faltam 10 rodadas, né, até o final da competição, então é basicamente um campeonato largado já. O Bayern de Munique não desperdiça pontos, muito difícil. Teve um momentinho de oscilação ali recentemente, né, que deixou 5 pontos para trás, porém isso é muito raro, ainda mais agora, né, vencendo esse confronto direto fora de casa contra o vice-líder, uma equipe que já tem uma moral gigantesca, cresce ainda mais. Então, podemos dizer que a temporada do Borussia Dortmund acabou nesse jogo e mostra que muita coisa tem que mudar para a próxima temporada. Muitos jogadores que a gente considera pilares dessa equipe tem que deixar o clube, na minha visão. Aí eu falo de Henry Kahn, eu falo de Julian Brandt, inclusive, que não entrou bem nesse jogo. Teve um lance do Brandt, cara, que me matou de raiva. Ele tinha acabado de entrar no jogo, estava descansado. Aí teve um lance ali que a bola tava meio a Goz ali meio safadinha pela esquerda. Aí ela foi pro meio. Ela tava até em disputa, porque a bola não veio redondinha pro jogador do Bayern de Munique. Ela tava ali, uma bola em velocidade pelo meio. Ela não veio no pé do jogador do Bayern. O Brandt de frente pro lance, tinha acabado de entrar no jogo. O que eu pensei? O Brandt vai tentar dividir essa bola. Não. Ele olhou o jogador do Bayern de Munique chegar na bola e avançar pro ataque com muito mais velocidade que ele, que acabou de entrar no jogo. É realmente patético, patético. O Brandt fisicamente ele é muito pobre. Tem qualidade técnica? Ele tem. E eu defendo ele em alguns momentos, defendi, falei que ele vinha numa crescente boa, vinha participando bem nos jogos recentes, mas cara, chega, né? Chega. Tá na hora do Borussia Dortmund renovar, e a renovação tem que passar pela cúpula dos jogadores, porque essas lideranças do elenco do Borussia Dortmund são fraquíssimas. São fraquíssimas. Tem ali o Nico Schlotterbeck, que é um jogador que falhou nesse jogo, mas é um atleta muito bom, tem uma margem de evolução muito boa. Kobel falhou no jogo contra a Atalanta também, mas é um excelente goleiro. Só que aí você tem ali jogadores à frente dele, que são o Henrique Kahn, que é Julian Brandt, Sabitzer não, né? Mas principalmente na figura desses dois. São os jogadores mais longevos do elenco e que não jogam absolutamente nada perto do que eles têm de liderança no clube. Nada. Nada. O Henrique fez um bom primeiro tempo, mas a temporada do Henrique é ruim e ele oscila desde quando ele pisou em Dortmund, e esse cara é o capitão da equipe. O capitão da equipe não é uma unanimidade.
Então, precisa de uma reformulação, e essa reformulação tem que ser nessas peças principais. E eu falo a DM também, que é um jogador jovem, porém que não consegue se manter constante por 6 jogos, né? Ele não consegue manter o seu nível em alta. O Guirassy fez a temporada passada excelente, mas nessa temporada ele faz 2, 3 jogos bons e 10 ruins. Então, é outro jogador que eu acho que se chegar uma boa proposta tem que ser negociado. Então, para mim, o Borussia precisa de uma reformulação profunda, e isso passa pelas principais peças da equipe. Nem que seja para vender esses caras mais velhos e contratar jogadores mais jovens. Não tô falando aqui para contratar jogador veterano, não. Eu sei que muita gente pede, né? O Borussia Dortmund tem que contratar jogador para ser campeão. Jogador para ser campeão a gente sabe o que é, né? Que é jogador mais experiente, com bagagem de outros clubes. Nem que seja para vender esses jogadores, esses medalhões do clube, jogadores com mais status da equipe, e contratar jogadores mais jovens. Mas pelo menos jogadores que têm gana, que têm vontade, que têm... Ou então, vamos falar um português claro, né? Jogadores diferentes pra gente xingar. Que é isso que eu tô sentindo falta. Eu tô cansado de xingar os mesmos jogadores. Eu quero jogadores novos pra eu bater. Então, agora eu quero saber a sua opinião. Vamos parar de falar um pouquinho sobre o Borussia. Já tô cansado, já tô estressado. Então, deixa aqui a sua opinião nos comentários. Se você o que você achou dessa partida, né? Se você acha que a temporada acabou, acho que talvez seja uma unanimidade, mas eu quero saber se você concorda comigo que a temporada do Borussia Dortmund acabou hoje, no dia 28 de fevereiro de 2026. Comenta aqui que com certeza vou ler, vou responder. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos aqui. Tem vídeo toda semana na Space BBB. Muito obrigado novamente, um abraço e até o próximo vídeo. Falou!